Vocês, amados, já estávamos com saudade, né? Quando a gente está sem a célula, bate aquela saudade. Mas em breve, se Deus quiser, estaremos voltando com as nossas atividades normalmente, se Deus assim permitir. E Deus é fiel, Deus é maravilhoso, queridos. Estejamos orando uns pelos outros, estejamos cobrindo cada um de nós em oração, cada um dos nossos irmãos, né? Tem muitos irmãos que têm a saúde frágil, outros têm fragilidade de alma, né? Tem dificuldades, algumas angústias, alguns medos no coração. Então é muito importante, irmãos, nós estamos orando uns pelos outros. Lembra que a nossa missão como igreja é que Cristo seja o centro, né? Nós sempre colocamos ali, que a palavra seja o fundamento e nós nos dedicaremos aos relacionamentos. E dentro desses relacionamentos, que é a valorização do outro, a valorização do nosso relacionamento com Deus, também está a oração, a intercessão de uns pelos outros. Toda vez que nós estudamos as cartas paulinas, nós vemos o quanto Paulo, né, orava, intercedia em favor dos irmãos. E quanto também ele colocava-se como um pedido de oração para os irmãos nas diversas igrejas que ali estavam, né? Então é muito importante isso, orarmos uns pelos outros, principalmente no momento que nós estamos vivendo. Precisamos dessa oração. Queria que você ficasse de pé, preparasse a sua oferta também, o seu dízimo, a sua oferta, aquilo que Deus colocar no seu coração. Você que está nos assistindo pela internet, você pode fazer isso através do site casanarrocha.com. Ali tem todas as informações para que você possa semear na nossa vida, no nosso ministério. E nós queremos orar em favor dos dizimistas ofertantes. Provérbios capítulo 3, versículo 9. A Bíblia Sagrada diz o seguinte, Provérbios 3, 9. A Bíblia diz: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, antes de começarmos a palavra, vamos adorar a Deus através dos dízimos, das ofertas. Se você precisar de envelope, tem ali atrás, junto ali a mesa de projeção ali do computador. Também, se você veio despreparado, talvez com dinheiro e quer fazer isso com cartão de crédito, débito, ali tem as maquininhas para você fazer isso. Prepara o seu coração para adorar a Deus através dos dízimos das ofertas. Vamos orar. Pai, nós estamos aqui diante da tua casa, diante dos nossos irmãos, louvamos o teu nome e te exaltamos, ó Deus, pela vida de cada irmão, cada dizimista, cada ofertante, cada irmão que, movido pelo Espírito Santo, ó Deus, se predispôs a estar semeando na tua obra, na tua causa, no ministério, ó Deus, a nós confiado. Ó Deus, nós te louvamos, ó Deus, pela fidelidade dos nossos irmãos. O Senhor nunca tem deixado faltar nada, pelo contrário, o Senhor tem nos prosperado a tal ponto que nós já estamos abençoando outros ministérios, pastores, famílias de pastores, agências missionárias. Nós te louvamos, ó Deus, porque o Senhor tem sido maravilhoso. Continua abençoando o teu povo, a tua casa, a tua igreja. Ministra aos nossos corações, derrama a tua glória sobre nós. Abre as janelas dos céus e derrama chuva de bênção sobre o teu povo. É o que nós te pedimos, e fala conosco através da tua palavra, ministra aos nossos corações. Nós queremos te adorar, não apenas com cânticos espirituais, não apenas, ó Deus, na meditação da tua palavra, mas através da generosidade. Ó Deus, do amor em ação, através dos dízimos e das ofertas, da doação. A doação é o amor em ação, e nós estamos aqui para isso, te louvamos e te agradecemos, em nome de Jesus, amém e amém. Então traga a sua oferta, seu dízimo, coloque aqui à frente, que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Glória a Deus, santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, Jesus amado. Isso, glória a Deus. Pode se sentar, meus irmãos queridos. Amém. Glória a Deus. Abra comigo a palavra de Deus em 2 Reis, 1:6. 2 Crônicas, desculpa, gente. 2 Crônicas 1:6. 2 Crônicas 1:6. Miguelzinho também vai estar projetando, tá? Caso você não trouxe a Bíblia Sagrada.
lembre sempre de trazer, né, ou o celular com o seu dispositivo, o seu aplicativo. Glória a Deus. 2 Crônicas 1:6. Hoje nós vamos falar sobre chaves de sabedoria. Chaves de sabedoria. Nós vamos entender e compreender a importância da sabedoria na vida do crente. Tem muita gente que diz que serve a Jesus, mas infelizmente não segue os princípios de Jesus. Nós vamos aprender que Jesus é a personificação da sabedoria. Quanto mais nós conhecemos a palavra de Deus, que revela o Cristo bendito, nosso Senhor e nosso Salvador, e quanto mais nós aplicarmos esses princípios na nossa vida, mais abençoado. Por isso, chaves de sabedoria. São chaves que abrem portas de bênçãos de Deus, de promessas de Deus sobre a tua vida. E nós vamos aprender nesse lindo episódio aqui de 2 Crônicas 1:6, onde Salomão oferece um sacrifício diante de Deus. Logo em seguida, Deus pergunta ao grande rei Salomão o que é que ele queria. Qual seria o seu pedido diante de Deus? E olha só o que Salomão pede para o Senhor. Então, 2 Crônicas 1:6, a Bíblia diz: Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava na tenda da congregação, e ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Fala comigo, 1000 holocaustos. Olha só, gente, 1000 holocaustos. Hoje, graças a Deus, a gente não precisa mais oferecer holocaustos, né, a Deus, porque a nossa vida é um sacrifício vivo ao Senhor. A Bíblia diz que nós temos que apresentar o nosso corpo, Romanos capítulo 12, como um sacrifício vivo e agradável ao Senhor. Nós somos o sacrifício vivo. E não só isso, Jesus, diz Hebreus, de uma vez por todas se ofereceu como sacrifício no nosso lugar, na cruz do Calvário. Por causa disso nós temos a salvação e a redenção em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Então nós não precisamos mais desse cerimonial de holocaustos. Graças a Deus por isso. Porque o sangue de Jesus, de um santo, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, já foi derramado na cruz do Calvário. Não é necessário mais isso. Mas olha só o que fala, Deus fala a Salomão e o que Salomão fala para Deus, a partir do versículo 7. Naquela mesma noite apareceu Deus a Salomão e lhe disse, imagina Deus fazendo isso com você, irmão. Pede-me o que queres e eu te dê. Imagina Deus aparecendo para você num sonho, numa visão, no teu coração, falando isso. Pede-me o que queres que eu te dê. E aí entra o versículo 8. Respondeu-lhe Salomão, de grande benevolência usaste para com Davi meu pai, e a mim me fizestes reinar em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, cumpre-se a tua promessa feita a Davi, meu pai, porque tu me constituístes rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora, sabedoria e conhecimento, para que eu saiba conduzir-me à testa, ou seja, à frente desse povo. Pois quem poderia julgar a este grande povo? Disse Deus a Salomão, porquanto foi este o desejo do teu coração, e não pedistes riquezas, bens ou honras, nem a morte dos que te aborrecem, ou seja, os teus inimigos, nem tampouco pediste longevidade, longos dias sobre a terra, mas sabedoria e conhecimento, para poder de julgar a meu povo, sobre o qual te constituí rei. Sabedoria e conhecimento são dados a ti, e te darei riquezas, bens, honras, quais não teve nenhum rei antes de ti, e depois de ti não haverá teu igual. Voltou Salomão para Jerusalém, da sua ida ao alto que está em Gibeão, de diante da tenda da congregação, reinou sobre Israel. Amém? Glória a Deus, irmãos. Que Deus abençoe essa palavra ao seu coração. Olha só o coração desse homem. Deus chega diante dele e pergunta, Salomão, né, ele havia oferecido 1000 holocaustos, 1000 sacrifícios, já haviam adorado a Deus, a nuvem havia descido, a glória do Senhor se espalhado naquele lugar. De repente Deus chega para ele e fala, o que você quer que eu te dê? Me fala.
Aqui nós vemos um Deus pessoal, um Deus que tem prazer em atender os pedidos do coração dos seus filhos, irmãos. Olha que coisa linda, diferente do Deus, por exemplo, dos islâmicos, que é um Deus distante, que criou todas as coisas, uma espécie de relojeiro, que criou um relógio chamado universo e criação, deu a corda e saiu fora, e apenas tem que ser adorado. Nós servimos a um Deus diferente, o Deus dos cristãos, é um Deus pessoal. É um Deus que se importa com aquilo que é importante para o teu coração. É um Deus que pergunta para nós aquilo que nós desejamos, e se aquilo que nós desejamos estiver de acordo com o coração dele, com a sua vontade, ele pode atender o pedido do teu coração. Amém? Nós estamos adentrando agora num ano novo, irmão. Você já pensou o que você quer pedir para Deus, para o ano novo que nós vamos adentrar? Quais são os sonhos, quais são os planos que você tem para a sua vida, ao adentrar nesse ano novo? Todos nós temos isso, sonhos, planos, projetos. Coloque tudo isso diante desse Deus pessoal, desse Deus que pergunta para nós: filho, o que queres que eu te dê? Mas o mais impressionante dessa história é aquilo que Salomão respondeu a Deus. Ele podia ter pedido honra, né, a destruição dos seus inimigos, como foi mencionado aqui. Podia ter pedido, sei lá, riquezas. Podia ter pedido um monte de coisa. Mas ele entendeu a importância da sabedoria. E ele colocou a sabedoria como o elemento principal que ele necessitava naquele momento da sua vida e por toda a sua vida. E é o que nós vamos aprender hoje, querido. Com a sabedoria, todas as outras coisas virão. Porque a sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. Fala comigo. Sabedoria é ver a vida do ponto de vista de Deus. É enxergar o mundo como Deus enxerga. Tanto é que Salomão fala: eu quero sabedoria e conhecimento. Sabedoria é maior do que o conhecimento. Sabedoria é maior do que a inteligência. Tem muita gente inteligentíssima, por exemplo, em ciência, né, em conhecimento, em títulos acadêmicos, mas não são sábias na sua vida pessoal. Sim ou não, irmãos? E às vezes você vê um irmãozinho simples, não sabe nem falar direito, às vezes até iletrado, que tem mais sabedoria do que aquele mega ultra acadêmico, que tem um monte de certificado talvez na sua parede. Sabedoria é muito maior do que inteligência. Sabedoria é o conhecimento de Deus aplicado no nosso dia a dia. É enxergar o mundo com os olhos de Deus. É viver na perspectiva eterna. E nós, assim como Salomão, querido, valorizou a sabedoria. Assim como Jesus era cheio de graça e de sabedoria, precisamos aprender chaves de sabedoria para termos tudo aquilo que Deus sonhou no seu coração para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém? Esse é o Deus que nós servimos. Então nós vamos aprender chaves de sabedoria. Assim como Salomão valorizou a sabedoria, querido, tomara que você também valorize isso na sua vida. Leia a Bíblia muito. Leia bons livros. Se você precisar de indicação, de boa leitura, o pastor Giovanni fica muito feliz de te ajudar nisso, querido. Eu tenho uma biblioteca virtual com mais de 3.000 livros. Eu posso mandar para você ler no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Se quiser, toda semana eu estou à disposição de te encher com a graça de Deus, da sabedoria do alto, da sabedoria do Senhor. Amém? E tudo isso, gente, hoje está muito mais fácil. Hoje, mais do que nunca, na nossa geração, as pessoas têm acesso à informação. Sim ou não? Sim, como nunca. Às vezes, num celular, você, né, tem uma dúvida sobre qualquer coisinha, você coloca no Google, vê um monte de informação. Você pode viajar para um país, você nunca ter estado lá, você coloca no Google Maps, o trecho que você quer ir, ele te guia, até quantos passos você tem que dar. No local que você está, ele marca a direção, se você está errado, se você está certo, o local, tudo. Nunca nós tivemos uma era como essa, a era da informação. Mas mesmo na era do conhecimento, na era da informação, na era digital,
Nunca faltou tanta sabedoria na vida das pessoas. A verdadeira sabedoria. A sabedoria do alto. A sabedoria de Deus. As pessoas têm menosprezado a Bíblia, têm menosprezado a palavra de Deus, têm deixado de lado, têm vivido os seus achismos, têm vivido segundo a sua vontade, têm vivido segundo filosofias erradas, ensinamentos equivocados. Nós vivemos num mundo relativista, pós-moderno, onde a verdade de Deus, a verdade absoluta de Deus, da palavra de Deus, tem sido colocada de lado. E hoje cada um quer viver a sua religiosidade à la carte, do seu jeito. Aquilo que eu acho que é bom para mim, eu pego aqui, né? Aquilo que eu acho que, não tem nada a ver, pastor, joga de lado. Como se você estivesse almoçando num restaurante e você pudesse escolher aquilo que é realmente bom para você ou não. Irmão, Deus nos deu livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nos ensinou uma grande lição. Sabe qual é a grande lição que o livre-arbítrio ensinou para Adão, para Eva e para cada um de nós? É que nós não sabemos fazer escolhas sem a direção de Deus. Fala comigo, eu não sei tomar decisões corretas sem a direção de Deus para a minha vida. Por isso nós temos o Espírito Santo, o Paracleto, o ajudador, o consolador, aquele que caminha do nosso lado, aquele que nos guia, aquele que quer governar a nossa vida, aquele que quer nos ajudar a trilharmos o caminho de vida eterna. Essa semana mesmo eu estava ministrando lá nessas lives que a gente faz, e algo muito forte veio no meu coração. Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Mas nesse caminho que Jesus traça para nós, nós precisamos da ajuda. E o ajudador é o Espírito Santo de Deus. Queridos, nós precisamos do Espírito Santo, nós precisamos da sabedoria do alto. Nós precisamos de chaves de sabedoria para vivermos a vida que Deus projetou, sonhou e planejou para nós. Vamos viver essa vida? Amém? Outro texto tremendo, coloca lá, Miguel. Provérbios 2:6. Olha só, se você quer sabedoria, se você quer viver esse estilo de vida no máximo do seu potencial, a vida abundante que Jesus promete em João 10:10, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Olha o que diz Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Amém? Inteligência e entendimento. Muita gente hoje fazendo um monte de coisa sem usar a razão, sem usar a inteligência, sem usar o conhecimento de Deus, o entendimento. Tem muita gente fazendo coisa em piloto automático, sem parar para pensar, sem refletir antes, agindo por impulso. Pessoas fazendo coisas sem orar antes, sem pensar antes, sem meditar na palavra, sem perguntar para Deus: Senhor, o que queres que eu te faça? O que queres que eu faça, Senhor? Fazendo escolhas equivocadas, fazendo escolhas erradas, porque não tem a chave de sabedoria. É Deus quem dá a sabedoria para você, querido. Se você o buscar, a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Se você buscar o Senhor, Deus tem graça, Deus tem sabedoria, Deus tem entendimento, Deus tem inteligência para derramar sobre a tua vida. Glória a Deus. Então, primeiro princípio que nós vamos aprender, irmãos, projeta lá, Miguel. O único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Olha só, irmãos, presta atenção. Se com a sabedoria eu tenho acesso a todas as coisas que Deus tem para mim, o negativo também é verdadeiro. O único problema da minha vida é falta de sabedoria. Por exemplo, o pecado. Quando você vai pecar, o que você está fazendo? É falta de sabedoria. Sim ou não? Você está num conflito com a sua esposa ali, com o seu cônjuge, e de repente você acha que você tem a razão e dorme de banda, dorme brigado. O que é isso? Falta de sabedoria. A Bíblia diz: irai-vos, mas não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira. Ou seja, se acerte antes de terminar o dia com o seu cônjuge. Isso é sabedoria.
Mas a falta de sabedoria, tem casais que ficam semanas, meses, eu já atendi gente que fica anos sem se falar, e às vezes a gente vai analisar o fato, o caso é uma coisa tão pequena, tão minúscula. Fica de banda, fica brigado, fica de lado. Falta de sabedoria. Fala comigo, o único problema da minha vida é a falta de sabedoria. Pensa nisso, se você for estudar todos os pecados, todos os equívocos humanos, né? Todos os erros e falhas, que eu e você como seres humanos, pecadores, falhos muitas vezes, você vai ver que é falta de sabedoria, é falta de sabedoria. E sabe o que os profetas têm dito, amados? Que ano que vem é o ano da maturidade. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus, dá um glória a Deus aí, bem lindo. Irmãos, ano que vem é o ano da maturidade, é o que os profetas têm falado. É o que Deus tem colocado no coração de homens de Deus com alinhamento celestial. Ano que vem é o ano da maturidade, é o ano da igreja amadurecer, crescer em graça e sabedoria diante de Deus. Daí a importância dessa palavra para os nossos corações. A sabedoria decide o tempo divino na sua vida, querido. Se você quer entrar dentro do relógio de Deus, é a sabedoria de Deus que faz isso na sua vida. A sabedoria muda as suas circunstâncias. Sim ou não? Sim. A sabedoria pode ser a resposta de Deus para aquilo que você está vivendo, para aquilo que você está passando. Busque ajuda de Deus, busque orientação do Senhor. Jesus é a resposta para os anseios mais profundos do seu coração. Não fique angustiado. O que é angústia? Nós temos falado aqui, angústia, né, segundo Søren Kierkegaard, um filósofo, um teólogo dinamarquês, ele diz que a angústia é quando a gente olha para a vida com as várias possibilidades. E quando nós olhamos para as várias possibilidades, aquilo nos angustia. E diante da angústia, diz ele, você só pode fazer duas coisas. Ou se entregar ao desespero,